com preservação da irrigação pélvica. São 5 minutos. Esta é a Faculdade de Medicina de Botucatu. Eu sou responsável pelo serviço da hemodinâmica. Como todos sabem, a correção cirúrgica ela é o padrão ouro para o tratamento dos aneurismas do setor aorto-ilíaco. Entretanto, as técnicas endovasculares elas vêm cada vez mais substituindo essas correções cirúrgicas com resultados muito bons. É um procedimento menos invasivo, tem um menor tempo de internação e uma recuperação rápida do paciente. A taxa de ruptura nos aneurismas do setor ilíaco é em torno de 31%. Pode estar associado com os aneurismas de aorta em 10% e isolados eles podem estar na faixa de aproximadamente 2%. A artéria ilíaca comum é a mais afetada, em segundo lugar vem a artéria ilíaca interna e por último a ilíaca externa. A desvantagem do procedimento cirúrgico endovascular, o procedimento cirúrgico convencional, é porque, além de todo o procedimento ser agressivo, ainda há uma perda sanguínea grande, existe um jejum prolongado no paciente, um tempo de isquemia bastante longo, o acesso cirúrgico ele pode ser muito difícil, principalmente quando a abordagem é na ilíaca interna, e pode ocorrer lesões neurológicas no ureter, nas veias, e causando até uma disfunção erétil. Hoje nós temos vários tipos de tratamento endovascular, com a exclusão desses aneurismas só com a simples colocação de endopróteses retas. Pode ser feita também a embolização quando o aneurisma é da artéria ilíaca interna, utilizando coios na maior parte das vezes. Pode ocorrer também a associação da colocação de uma endoprótese bifurcada quando o colo proximal do aneurisma da ilíaca comum está comprometido, ele é um colo curto. E nos casos em que você não tem aneurisma da artéria ilíaca interna e o ósseo é bastante fechado, pode ser feita apenas a cobertura desse ósseo com uma prótese reta para o tratamento dos aneurismas da comum e da externa. Bom, existe um tratamento mais atual que é a preservação do fluxo de uma ou das duas artérias ilíacas internas, preservando então a circulação pélvica, que é uma coisa bastante importante. E existem duas técnicas que são as mais divulgadas, que é a técnica do sanduíche, que foi elaborada pelo Dr. Lobato, e a endoprótese ramificada, que no comércio mais comum aqui é da empresa Cook. As complicações da exclusão da artéria ilíaca interna bilateral podem ser a claudicação e a necrose glútea, a colite isquêmica e a disfunção erétil. Em 70% das vezes, quando acontecem essas complicações, o paciente pode evoluir para óbito. Esse aqui é um paciente que nós abordamos cirurgicamente, fizemos o tratamento das artérias ilíacas com cirurgia aberta e, devido à dificuldade técnica na abordagem do colo distal da ilíaca interna bilateralmente, foi necessária a ligadura, ele evoluiu com necrose extensa de glúteo e óbito. Então, o nosso objetivo nesse relato de caso é apresentar, então, um tratamento endovascular para esse tipo de aneurisma, com a preservação da circulação pélvica e onde nós tivemos bons resultados. Então, vamos começar o caso. É um paciente de 67 anos, masculino, que referia dores na região pélvica, de leve intensidade, ele que tinha uma queixa assim, de incômodo, foi submetido à investigação com ultrassom e diagnosticado os aneurismas das artérias ilíacas. De antecedentes, ele era hipertenso, apresentou uma arritmia que foi tratada com ablação de miocárdio, apresentou angina, mas estava na situação de tratado, estável, e uma ponte miocárdica. Nos exames laboratoriais ele não tinha nenhuma alteração importante. E aqui foi, então, solicitada uma tomografia computadorizada, onde nós podemos observar, então, que a aorta abdominal, nesse primeiro slide, aqui, nesse primeiro corte, ela apresentava 22 milímetros de diâmetro, as ilíacas comuns, de um lado, 49 milímetros, do outro, 54 milímetros, as internas, 35 milímetros, a outra, 44 milímetros, esse aqui é a reconstrução. E, bom, agora doutora, eu acho que a gente deve parar. Por favor. Tocha. O que você faria? Então, qual é a indicação desse tratamento? Numa situação dessa que você...
propor. Usar uma zenite ramificada para ilíaca aí seria uma opção. Só como é aneurisma bilateral, eu acho que o procedimento vai ficar muito longo. Então, a opção, de repente, de você tratar um lado com uma ramificada e embolizar o outro. O lado com aneurisma maior, botaria ramificada, e o outro embolizaria e botaria uma extensão reta. Você colocaria ramificada para o lado esquerdo? Lado esquerdo. E eu embolizaria a ilíaca direita? Isso. Só pela demora do procedimento. Acho que é um procedimento que dá um pouquinho mais de trabalho fazer ela ramificada para a ilíaca. A técnica de sanduíche, particularmente, eu acho que com o passar do tempo, esses doentes acabam trombonizando o fluxo precocemente. Então. Obrigado. Doutor Ibanez, o que o senhor faria? Yo embolizaría de un lado, probablemente el lado izquierdo, y colocaría la rama bifurcada en el derecho. Sí, es más recto, así que pienso que puede trabajar mejor ahí una ramificada. Pero no trataría de preservar las dos ilíacas internas, solo una. Alguém do plenário gostaria de opinar? Por favor, microfone. Doutor Vescovi. Eu concordo de salvaguardar uma ilíaca interna. Agora, a gente poderia fazer uma bifurcada em uma ilíaca, a mais calibrosa, e outra pode ser realizados colocar um viabã que da ilíaca externa na direção da ilíaca interna e fazer um cruzado. Isso poderia ser uma alternativa. Mas alguém do plenário queria gostaria de dar uma opinião sobre o caso? Eu concordo com o doutor Ibanez que preservaria o lado direito, que é mais reto, portanto, mais fácil de acesso e até depois uma maior facilidade de cateterização do ramo contralateral, quando se coloca o corpo principal da prótese. E aí sim embolizaria uma das hipogástricas. Doutora Regina, continue. O que você fez? Bom, eu acho que todas essas colocações nós pensamos nelas também, até por uma questão de custo, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que discutir bem também. Mas como esse era um paciente relativamente jovem, a princípio nós começamos tratando o lado direito, e foi feita então anestesia geral, foi feito o acesso pelas artérias femorais comuns, pela artéria axilar esquerda também. Nós colocamos uma ZEBIS no lado direito, depois em seguida pelo braço, pela via axilar, a gente fez a colocação de um Fluence e de um stent Zilver. No resultado nós vimos que havia uma preservação muito boa da irrigação pélvica, e nesse momento a gente se entusiasmou em preservar também um no outro lado, e acabamos fazendo também um ZEBIS do outro lado, colocando também depois para complemento um Fluence e um Zilver, e o resultado mostrou também que houve uma perviedade muito boa do restante da ilíaca, né? Então a gente conseguiu manter, preservar o fluxo bilateral. Como ele era um paciente de 67 anos, ainda relativamente jovem, ativo, eu acho que foi um ganho importante para ele, porque isso não trouxe nenhum risco dele perder a sua atividade sexual, inclusive. E nós fizemos depois o complemento também com o tratamento da aorta, porque o colo era muito angulado e também já degenerado. A própria aorta também apresentava já sinais de degeneração aterosclerótica. Então nós fizemos a colocação aí de uma bifurcada com os segmentos aí, as conexões todas, né? Doutora, e esse é o resultado final. Doutora, por favor. Então a senhora admite o diâmetro da ilíaca proximal era suficiente para permitir a vedação apenas com a ramificada? Olha, nós consideramos essa possibilidade, só que ela apresentava 18 milímetros de diâmetro, e a gente considerou já isso uma alteração importante, que provavelmente ele ia ter um prolongamento dessa dilatação e ia ter uma complicação futura.
Inclusive, né, no lado direito, ele tinha uma angulação bem importante, que nessa colocação podia ter uma oclusão, podia acontecer algum fechamento da endoprótese. Então, nós achamos mais seguro fazer esse tratamento para manter a perviedade e o segmento aorto-ilíaco preservado. Não. O que eu quero dizer é o seguinte, é que o diâmetro é constante da ramificada, o diâmetro proximal é constante, né? 12 milímetros. Exato. Também tem se você tem uma ilíaca com um diâmetro maior do que 12, não há como não colocar a endoprótese, componente aórtico da... sim, isso mesmo. É verdade? É verdade, tem razão. Bom, então foi esse o material utilizado. E esse aqui é o resultado após 3 meses. E agora com 9 meses pós-implante, o paciente se encontra muito bem, sem nenhuma queixa. E a desvantagem realmente que eu acho dessa técnica e que a gente deve ponderar, e aí eu considero realmente que a preservação de um lado, a gente deve pensar também bastante nisso, é em relação ao custo do material. Esse paciente, por exemplo, é um paciente que era de convênio, nós perdemos o convênio depois desse caso, e no SUS, eu trabalho num serviço público, e é impossível a gente fazer um tratamento desse num paciente do Sistema Único de Saúde. Mas, para esse caso, até o presente momento, a técnica ela foi muito boa, né? Ela trouxe uma vantagem importante na preservação da irrigação pélvica, mas eu acho que mais casuísticas também devem ser feitas e comparadas com o procedimento cirúrgico aberto. Então, é isso. Muito obrigada.